Paz e graça, nós estamos ainda falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, ainda falando sobre graça, né? Vou estar dando uma pincelada aqui sobre graça comum, dentro de uma perspectiva de Wayne Grudem, né? Que é um teólogo, e ele escreve acerca de graça comum, graça especial, e para nós compreendermos um pouquinho, é importante nós entendermos como se deu, como foi a necessidade de existir essa graça, porque o homem havia sido criado em um período na primeira aliança, e após ele ter caído, automaticamente Deus já teve que prover, né? E Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse, e Deus teve que prover um Salvador para a raça humana, e a partir desse momento Deus já estava crivando Cristo na cruz e ao mesmo tempo preparando para nós uma saída que seria a sua graça. Ele nos concederia vida por meio da sua graça, graça essa que nos conduz à vida eterna, graça essa que nos conduz à salvação. Quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se réus de punição eterna e da separação de Deus, conforme Gênesis 2,17. Do mesmo modo, hoje, quando os seres humanos pecam, eles se tornam sujeitos à ira de Deus e à punição eterna. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23 fala sobre isso, né? Constando que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso significa que uma vez que as pessoas pecaram, a justiça de Deus requer somente uma coisa: que elas sejam eternamente separadas de Deus, alienadas da possibilidade de experimentar qualquer bem da parte dele, e que elas existam para sempre no inferno, recebendo eternamente apenas a sua ira. De fato, isso foi o que aconteceu aos anjos que pecaram e poderia ter acontecido exatamente conosco também, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo, conforme 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Deus diz que tem os anjos reservados, né, em cadeias eternas para o dia do juízo. E é importante nós entendermos que graça quer dizer favor imerecido. Portanto, nada que nós venhamos a fazer vai garantir, não será meritório a nossa salvação. Em nada nós podemos nos salvar. Quem salva é somente Cristo, o sacrifício é somente por meio de Cristo, passando pela cruz. E essa graça é o veículo, né, que nos conduz a essa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é o isto? O isto é a graça. A graça não vem, ela vem de Deus. A fé vem do homem. Deus concede ao homem fé para que ele creia, e por meio dessa fé que é prevista, o homem possa ser salvo aí no futuro. Portanto, Adão e Eva, Deus já sabia que eles pecariam, mas Deus não determina que eles caiam. Deus permite no sentido de que ele concede liberdade aos homens, e os homens, por meio dessa liberdade, eles cometem seus erros e são puníveis por isso, ou serão castigados por isso se não se arrependerem então. Mas, de fato, Adão e Eva não morreram imediatamente, né? Embora a sentença de morte começasse a partir do momento da queda, a partir do momento que foi aplicado a eles, a partir do momento que eles caíram, essa morte foi aplicada a eles, mas ela não acontece de imediato, vai se levar um período, e na verdade eles morrem espiritualmente, porque nós vamos saber que ainda Adão vai viver por volta de 930 anos de idade, né? A execução plena da sentença de morte foi retardada por muitos anos. Além disso, milhões de seus descendentes até o dia de hoje não morreram nem vão para o inferno tão logo pecam, mas continuam a viver por muitos anos, desfrutando bênçãos incontáveis nessa vida. Agora, como pode ser isso? Como Deus pode continuar a conferir bênçãos a pecadores que merecem somente a morte? Não somente aos finalmente serão salvos, mas também há milhões que nunca serão salvos, cujos pecados nunca serão perdoados. Não serão perdoados por quê? Porque não se aproximam a Deus para se arrependerem e pedirem perdão, tá? É bom nós entendermos isso. A resposta às perguntas e que Deus concede é a graça comum. É interessante que no calvinismo a graça comum
ela é o veículo que te conduz à graça especial, que é a graça que salva. A graça comum não salva o homem. A graça comum são as beneficências ou a benevolência que Deus concede a todos os homens, mas essa graça comum não salva. O que acontece? Ela só te conduz a uma vida a qual o Senhor já preparou para você e te chamou, e baseado na fé prevista, a qual Ele viu em você, Ele está organizando para que você viva, e Ele já vai estar te salvando no futuro, baseado nessa fé prevista, porque Ele sabe até onde você vai, exatamente com Ele. Portanto, graça comum é da seguinte maneira, podemos definir. Graça comum é a graça de Deus, pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação, tá? É bom nós entendermos isso. Não é essa graça comum que te conduz à salvação, no sentido de que ela vai te salvar, porque ela é apenas o princípio. Nós temos que entender que a graça de Deus ela é multiforme, e o próprio Pedro diz que a multiforme graça de Deus, existem muitas formas dessa graça se manifestar, e essa graça conhecida como comum é aquela graça que vai te conduzir por um caminho até você alcançar essa graça, que seria a graça salvífica, isso logicamente dentro do pensamento calvinista. O pensamento arminiano ele diz que a graça ela é preventiva ou preveniente, porque Deus, aos que pré-conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, conforme Romanos 8, 29 a 30, diz que Deus ele tem um pré-conhecimento. Em Pedro, ele diz que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, baseado no seu pré-conhecimento. Isso é, ele pré-conheceu e ele nos elegeu baseado nesse conhecimento. Portanto, o homem é salvo baseado na fé prevista. Deus te concede fé, você se arrepende, você passa por esse arrependimento, você alcança por meio dessa graça que Deus te concedeu, você passa pelo processo de arrependimento, conversão. Da conversão você passa pelo mesmo processo de regeneração você vai passar por um processo de justificação, adoção, e por último Deus vai glorificar-nos quando nós partimos dessa terra. É importante nós entendermos que existe um processo bem claro acerca dessa salvação que tem se dado, que se dá por meio daqueles por meio daquele que nos concedeu todas as coisas, que é Jesus Cristo. Tá? Então a palavra comum significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes ou aos eleitos somente. Muita gente teve um problema durante muito tempo quando a questão da eleição e predestinação. Elas existem, elas são bíblicas, elas fazem parte. A forma que nós muitas vezes compreendemos é que pode ser diferente, mas o que muitos outros têm crido hoje, têm ensinado de forma diferente. Mas elas existem, são bíblicas, e você pode ser sim um predestinado à eleição e salvação por meio dessa graça que o Senhor nos concede. Agora, isso vai ser baseado em uma fé prevista. Isso é a resposta que você vai dar ao chamado, ao chamamento do Senhor para a sua vida. É o que vai acontecer na glória. Portanto, atenta para o clamor do Senhor e se converta. Diferentemente de graça comum, a graça de Deus que leva a pessoa à salvação é muitas vezes chamada graça salvadora. Naturalmente, quando falamos a respeito de graça comum e de graça salvadora, não estamos sugerindo que há duas diferentes espécies de graça no próprio Deus, mas apenas estamos dizendo que a graça de Deus se manifesta no mundo de duas maneiras diferentes. A graça comum é diferente da graça salvadora quanto aos resultados. Ela não traz a salvação, isso é, ela não salva. É a graça que você sabe que Deus faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Isso é graça. É Deus nos concedendo. Nós não merecemos, mas Deus nos concede. A justa chuva sem medida, ela vem sobre bons e maus, da mesma forma. Isso também é graça, mas não te salva. Isso não quer dizer que você vai ser salvo por causa disso. É importante nós entendermos que a salvação ela vem por graça, né? É a graça. E isso quer dizer favor imerecido, eu não mereço, portanto nada que eu faça vá me levar à salvação, a não ser a resposta que eu dou ao chamado de Deus. Isso aí, eu não tenho mérito nisso, porque até para responder a esse chamado de Deus, eu sou capacitado por Ele, porque se Ele não me capacitar também, eu não sou. O problema aí é que Ele, por meio da sua graça
preveniente, ele já prevê aqueles que serão salvos, aqueles que querem ser salvos, aqueles que vão permanecer firmes. Isso nós chamaremos de perseverança dos santos, que é muito parecido também com a doutrina calvinista, ou dos 5 pontos do calvinismo, que é perseverança dos santos. Isso é em continuar perseverando até o fim. Isso é, Deus te chamou, você vai ser iluminado, vai provar as coisas futuras, dos dons celestiais. Você não pode cair dessa graça, você permaneça fiel. Porque se você verdadeiramente cair dessa graça, então você está perdido. E isso vai só provar que você, na verdade, não provou do melhor de Deus, porque Deus já sabia que você não iria até o final, porque Deus já sabe que você não quer ir até o final com Ele. Portanto, Deus não vai forçar ninguém a ser salvo, e Deus não vai obrigar ninguém a servi-lo. Ele chama a todos, e são muitos, e entre os muitos ele faz a escolha dos seus eleitos. Ele elege baseado na sua presciência, em resposta à fé que ele te deu. Isso aí, você vai responder ao chamado de Deus segundo a vontade dele. Graça comum. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, contrastamos com o fogo do inferno que ele merece, podemos ver imediatamente a abundante evidência da graça comum de Deus em milhares de exemplos na vida diária. Podemos distinguir diversas categorias específicas nas quais essa graça comum pode ser vista. A esfera física, os crentes continuam a viver neste mundo somente por causa da graça comum de Deus. Isso é, nós só vivemos aqui porque Deus tem nos concedido vida. Na esfera intelectual, que é o segundo ponto, Satanás é mentiroso e pai da mentira, e não há verdade nele, porque ele foi dado ter domínio sobre o mal e sobre a irracionalidade e o comprometimento com a falsidade que acompanha o mal radical. Mas os seres humanos no mundo de hoje, mesmo os descrentes, não estão totalmente entregues à mentira, irracionalidades e ignorância. Todas as pessoas são capazes de ter um pouco de compreensão da verdade. De fato, alguns possuem grande inteligência e entendimento, isso também deve ser visto como resultado de uma graça comum de Deus a você. Então, a esfera intelectual, Deus te concedeu conhecimento, tá? Entendimento. No terceiro ponto, a esfera moral. Pela graça comum, Deus também refreia as pessoas de serem tão más quanto poderiam. Novamente, o reino demoníaco, totalmente dedicado ao mal e à destruição, proporciona um contraste claro com a sociedade humana, na qual o mal é claramente refreado. Se as pessoas persistem dura e repetidamente em seguir o pecado durante o curso de sua vida, Deus finalmente as entregará ao maior de todos os pecados. Isso será exatamente uma condenação ao inferno, e não vai ter muita graça, né, estar lá nesse lugar. Portanto, aproveite bem a graça que Deus tem te concedido. Na esfera da criatividade, Deus distribuiu medidas significativas de capacidade em áreas artísticas, músicas, assim como em outras esferas nas quais a criatividade e a habilidade podem expressar-se, como praticar esportes, cozinhar, escrever e assim por diante. Além disso, Deus nos dá a capacidade de apreciar a beleza em muitas áreas da vida. E nessa área, assim como na esfera física e intelectual, a bênção da graça comum são às vezes derramadas sobre o descrente até mais abundantemente que sobre os crentes. Todavia, em todos os casos, ela é resultado da graça de Deus. Não há mérito humano e o homem por si só não vai chegar a lugar algum. Na esfera da sociedade, a graça de Deus também é evidente na existência de várias organizações e estruturas na raça humana. Vemos isso primeiramente na família humana, ressaltado pelo fato de que Adão e Eva permaneceram marido e mulher após a queda e então tiveram filhos, homens, mulheres. Os filhos de Adão e Eva casaram-se e formaram famílias para si mesmos. Família humana permanece ainda hoje, não simplesmente como instituição para os crentes, mas para todas as pessoas. Portanto, isso chama-se graça comum. Todo mundo tem família, tá? Na esfera religiosa, mesmo na esfera da religião humana, a graça comum de Deus traz algumas bênçãos para as pessoas incrédulas. Jesus nos diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. E desde que não há qualquer restrição no contexto para que se ore simplesmente pela salvação deles, como a ordem de orar pelos que perseguem, é combinada com a ordem de amá-los
parece razoável concluir que Deus pretende responder às nossas orações pelos que nos perseguem em muitas áreas da nossa vida. De fato, Paulo especificamente ordena que oremos pelos reis e por todos que exercem autoridade, conforme 1 Timóteo 2:2 e Mateus 5:44, que fala de orar por aqueles que vos perseguem, né? Graça comum não salva pessoas. A despeito de tudo isso seria o 7º ponto aqui, devemos perceber que a graça comum é diferente da graça salvadora. A graça comum não muda o coração humano, nem traz pessoas ao genuíno arrependimento ou à fé. Ela não pode salvar e não salva pessoas, embora na esfera intelectual e moral ela possa preparar as pessoas para torná-las mais dispostas a aceitar o Evangelho. A graça comum refreia o pecado, mas não muda a disposição fundamental de pecar, nem purifica a natureza humana decaída. Portanto, queridos, essa graça você recebeu, todos recebem, mas para ser salvo você precisa estar em Cristo, e essa graça comum ela é apenas o veículo que vai te conduzir a graça que vai te salvar, ou a graça preveniente de Deus, que já determina que você será salvo baseado em uma fé prevista ou a resposta do chamado de Deus para a sua vida. Fica ligado nos próximos vídeos, nós estaremos continuamos falando sobre graça, e vamos estar dando mais uma pincelada sobre graça preveniente, graça especial, graça comum e todas as multiformes graças de Deus, em nome de Jesus.